O atacante Ryan será a maior venda da história do Vasco e poderá ser a maior compra da história do Zenit, superando o valor que o clube pagou quando contratou o atacante Hulk. Hoje eu conversei com um dos empresários do atacante Ryan e o Vasco está acertando a contratação em definitivo de 2 zagueiros. Beleza pura, povão vascaíno? Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí, se inscreva no canal, ative as notificações. Juntos vamos chegar à marca dos 100 mil. Eu vou rodar a vinheta e na volta é hora do Vasco. Vinheta rodada, o tempo que você teve de se inscrever no canal. O meu muito obrigado. Agora eu quero que você venha fazer parte do meu grupo exclusivo. Você não paga nada para entrar. Tudo que você ganha é seu. Lá tem green todo dia. Cacau no bolso. Quem está no grupo está se dando bem, recebendo as melhores odds do mercado. Entre agora, primeiro comentário fixo, link está lá, é só clicar, entrar no grupo e ser feliz. Bom, o Vasco está acertando a contratação de 2 zagueiros, jogadores importantes que já estão no Vasco, emprestados. E o Vasco está realizando a compra em definitivo. Segundo ainda o jornalista Jorge Nicola, dispensando um meio ofensivo. Bora falar agora sobre o Vasco que decidiu comprar um zagueiro emprestado. Eu me refiro a Carlos Cuesta, colombiano que pertence ao Galatasaray. A operação de compra será de 5.750.000 euros, ou 36 milhões de reais. Esse valor já estava previsto no contrato de empréstimo. Cuesta deixou excelente impressão nos primeiros meses de empréstimo. E a ideia do Vasco é começar a fazer o pagamento desses 36 milhões de reais em diversas parcelas. Robert Renan, outro jogador que chegou por empréstimo, também deve ser comprado numa negociação um pouco mais para frente. Se tem jogador que vai ficar depois de convencer no empréstimo, o mesmo não dá para dizer em relação ao Matheus França. Atleta revelado no Flamengo, vendido ao Crystal Palace e emprestado ao Vasco, ele não conseguiu progredir. E existe uma possibilidade real de o Vasco devolver o Matheus França ao clube inglês ainda no mês de janeiro. Quero aqui a sua opinião. O que você acha da dispensa do Matheus França e da aquisição em definitivo do Carlos Cuesta e do Robert Renan? Bom, vamos falar do assunto Ryan? Vamos lá. O Zenit insiste na contratação do atacante vascaíno. Eu conversei hoje com um dos empresários do Ryan. O Zenit, ele é da cidade de São Petersburgo, na Rússia. E o clube tem como patrocinador a Gazprom, que também é dona majoritária do clube. É uma empresa estatal da Rússia, líder mundial na extração de gás natural. Tem muita grana. O Zenit adquiriu este ano Gerson, pagando 25 milhões ao Flamengo, pagando a multa rescisória, pagou 35 milhões no Luiz Henrique. A maior contratação da história do Zenit foi em 2012, quando o clube russo contratou por 60 milhões de euros o atacante Hulk. E o Zenit, caso adquira o Ryan, vai pagar um valor maior do que esses 60 milhões de euros. O Vasco exige o pagamento da multa rescisória ou, ao menos, se aproximar, né, desse valor que está em multa rescisória. Gente, eu vou falar algo que incomoda num primeiro momento, mas é óbvio e é dessa maneira que o futebol funciona, tá? Querendo ou não. Quando um clube procura outro para adquirir um jogador que está sob contrato, essa negociação ela só começa porque já há um acordo prévio entre o interessado, o futuro contratante e o atleta, ok? Deu para entender? O Ryan tem contrato com o Vasco e não pode assinar pré-contrato com nenhum outro clube porque o contrato do Ryan termina no final de 28.
Então, para o Zenit contactar o Vasco é porque já acertou com o Rayan. O Rayan, os agentes do Rayan, já se acertaram com o Zenit. Então, existe o acerto e agora é você, Zenit, com o Vasco. Essa é a realidade, querendo ou não, gostando ou não. É assim que funciona no futebol. Um clube não negocia com o outro, tudo certo. Ah, agora eu vou falar com o jogador. Aí o jogador fala assim, não, mas eu não quero ir para a Rússia. Não, eu não quero jogar nesse time. Não, o que você está me oferecendo eu não aceito. Não, o salário é muito baixo. Não, eu quero ir para outro canto. Para que então que houve a conversa entre os clubes? Então é normal, é natural do futebol que você se acerte primeiro com o atleta para depois negociar com o clube. O Zenit fez isso, tá? E acertou com o Rayan. Para o Rayan ir jogar na Rússia, basta que o Vasco aceite a proposta do Zenit, o que, a princípio, ainda não aconteceu, porque o Zenit poderá fazer uma proposta ainda maior. Então essa história de que o Rayan não quer... Não, o Rayan prefere um outro clube, claro. O cara prefere Real Madrid. Sim, mas tem proposta do Real Madrid. Prefere o Barcelona, mas tem proposta do Barcelona. Prefere o Manchester, mas tem proposta do Manchester. Uma coisa é a preferência, mas essa proposta não vem e pinta uma proposta milionária do Zenit, então o Rayan já aceitou. Aguarda agora o desfecho. O Rayan tem 2 empresários. Um mora no Rio, que é o Bruno, conhecido como Bruno do Cartório. E o outro mora em São Paulo, que é o Luiz Ribeiro Zini Júnior, mais conhecido como Novezini. Eu conversei com ele hoje. Eu bati um papo com ele hoje. E ele me autorizou a colocar aqui a mensagem, uma das mensagens, né? Mas essa mensagem aí que ele mandou para mim no WhatsApp, ele me autorizou a divulgar. A mensagem é bem clara, outras propostas existem para o Rayan e no futuro próximo teremos aí o desfecho, o anúncio aonde o Rayan vai jogar. Que seja algo muito bom para o Rayan e também para o Vasco da Gama. Se inscreva no canal, ative as notificações e até o próximo vídeo.